Olá, alunos, tudo bem? A gente falou anteriormente dos períodos compostos e das orações subordinadas substantivas. E agora a gente vai falar das orações subordinadas substantivas e seus aspectos particulares, como algumas formações das orações subordinadas subjetivas, das orações subordinadas substantivas agente da passiva, que é um caso à parte, e vamos falar também das orações subordinadas substantivas reduzidas, tá? Só para relembrar, as orações subordinadas substantivas são aquelas que exercem as funções específicas de um substantivo na relação de dependência com outra oração. Então, as orações subordinadas substantivas, elas são inteiramente dependentes da sua oração principal. Elas são aquelas que possuem uma relação de dependência com outra oração, chamada de principal. Elas podem exercer a função dos termos essenciais, integrantes ou acessórios. Então, só recapitulando: essenciais, sujeito; integrantes, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal; e os acessórios é o aposto. Então, esse quadrinho aqui mostra quais são as classificações que a gente tem das orações subordinadas substantivas. Elas podem ser subjetivas, objetiva direta, predicativa, apositiva, completiva nominal, objetiva indireta, e agora a gente vai ver também as orações subordinadas substantivas agentes da passiva, tá? Que é um caso bastante particular. A maioria das gramáticas não traz esse tipo de oração subordinada substantiva, e quando trazem, coloca essa oração subordinada substantiva apenas como tópicos de observação ou notas de rodapé. Então aqui a gente vai ver como se formam as orações subordinadas subjetivas, subordinadas substantivas subjetivas, que são aquelas que exercem a função de sujeito da oração principal. E elas se apresentam de algumas formas diferentes. Vamos vê-las. Bem, a gente viu aqui esse tipo de formação. É necessário que eles façam um trabalho. Então, é necessário é a oração principal, que eles façam um trabalho é a oração subordinada substantiva subjetiva. E aqui embaixo a gente tem a formação dela. Então, nesse primeiro caso, nós temos a oração principal composta por verbo de ligação e um predicativo do sujeito, tá? Lembre-se, o predicativo do sujeito é um atributo relacionado ao sujeito. E que eles façam o trabalho é o sujeito da oração principal. Então, essa é uma das formações da oração subordinada substantiva subjetiva. Verbo de ligação, predicativo do sujeito e sujeito. Aqui nós já temos outro tipo de formação da oração principal e da oração subordinada subjetiva. Ela vai continuar sendo o sujeito da oração, só que acontece de uma forma um pouquinho diferente. Vocês podem reparar que aqui nós temos um verbo transitivo direto, tá? Pareceu-me, que parece alguma coisa, só que aqui é um verbo impessoal, ou seja, aquele verbo que não pode ser flexionado em outras pessoas do discurso. Ele é unipessoal, tá? Ele só possui uma pessoa, seguido de um pronome pessoal do caso oblíquo, átono, tá bem? Então, pareceu-me que a criança chorava. Então, nós temos oração principal, pareceu-me, e que a criança chorava, oração subordinada substantiva subjetiva, tá bom? Pode acontecer aqui também com outras formas. Aqui, nós temos um verbo com uma partícula passivadora. Então, oração principal, oração subordinada subjetiva, que é outra formação das orações subordinadas que exercem a função de sujeito. Então, aqui nós temos um verbo transitivo direto na voz passiva sintética. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente usa a exemplo do vende-se casa, vendem-se casas, então a gente usa a partícula C para identificar que nós temos uma voz passiva sintética. Essa é outro tipo de formação das orações subordinadas substantivas subjetivas. Aqui nós temos outro modo. Foi dito que o culpado morrera. Então, como oração principal, nós temos um verbo transitivo direto na voz passiva analítica. Enquanto no exemplo anterior
nós temos a voz passiva sintética. Nesse exemplo aqui, foi dito, nós temos voz passiva analítica. Então a oração principal foi dito, enquanto que a oração subordinada, substantiva e subjetiva, que o culpado morrera. E vocês têm que lembrar que a oração subordinada substantiva, seja subjetiva ou qualquer outra classificação, ela é iniciada pela conjunção integrante. Então foi dito que o culpado morrera, foi dito é o predicado, que o culpado morrera é o sujeito. A ordem direta ficaria mais ou menos assim. O culpado, a morte do culpado foi dita. Então, a gente tem uma oração subordinada subjetiva. Aqui nós temos algumas características. Então, olha só. Sempre tem o verbo da oração principal na terceira pessoa do singular. Pode ter verbo na voz reflexiva, com sentido passivo, verbos ser, estar, ficar, mais um substantivo ou adjetivo. E o terceiro caso aqui, apresentam orações com predicados do tipo. Olhem os predicados que a gente vai ter na oração principal. Podem se ramificar, não são apenas esses, mas é uma base muito boa para que a gente possa recordar. É fundamental que, é necessário que, é incrível que, é possível que, é verdade que, acontece que, consta que, comenta-se que, ficou claro se, ignora-se quem, se, importa que, não admira que, não é justo que, parecia que, ouve-se que, verificou-se que, e mais a oração. Então vocês podem ver que aqui nós tivemos sempre uma oração principal seguida de uma conjunção integrante. Aqui, ignora-se quem, ignora-se se, a gente tem a palavra quem sendo usada também como conjunção integrante. É algo mais raro, mas pode acontecer. Então, todas essas formações aqui, elas são características de orações subordinadas substantivas subjetivas. Continuando. Aqui nós temos alguns exemplos com as orações principais que a gente viu ali atrás. Acontece que hoje é domingo. Consta que ele não pertence ao grupo. Convém que ele volte. Importa que ele assuma o cargo. Ocorre que ele não tem culpa. Parece que Maria vem para o jantar. Urge que faça nova eleição. Comenta-se que Maria vai voltar. É possível que ele volte. É necessário que os alunos se organizem em grupos. Então vocês podem reparar que aqui as orações principais, elas são formadas pelo acontece, consta, convém, importa, ocorre, parece, urge, comenta-se, é possível, é necessário, e aí colocamos a conjunção integrante que em seguida, e aí juntamente a oração subordinada subjetiva, fazendo a função de sujeito da oração principal, tá? Então essas são as três formas da gente ter uma oração subordinada subjetiva, como a gente viu anteriormente. Nesse outro exemplo aqui, nós já temos um outro tipo de oração subordinada substantiva. Então, olhem só. O carro foi comprado por quem pagou mais. A oração por quem pagou mais é uma oração subordinada substantiva, que está fazendo o papel de agente da passiva, função exercida por substantivos. Na oração principal, apesar da sua existência, a nomenclatura gramatical brasileira, que é a NGB, não faz nenhuma referência às às orações substantivas que exercem a função de agente da passiva. O que isso quer dizer? Na hora que eu falei que a maior parte das gramáticas, a maior parte das apostilas, não trazem esse tipo de oração, a oração subordinada substantiva, agente da passiva, é porque não há um regimento das normas gramaticais brasileiras, da nomenclatura gramatical brasileira. Então, a maioria dos gramáticos preferem colocar esse tipo de oração como um adendo, como uma observação, como uma nota de rodapé, apenas dizendo que existe esse tipo de oração, mas que ela não é regimentada pela norma gramatical brasileira. Olhem um outro exemplo. O show foi vaiado por quantos o viram. Então, nós temos aqui, por quantos o viram, uma oração subordinada substantiva, agente da passiva.
Olha só, esta classificação ela não é reconhecida pela NGB, como falamos há pouco, mas alguns gramáticos defendem sua existência. Olha, essa palavra alguns aqui, estão vendo? São poucos, não são muitos. É sempre justaposta e formada pela preposição por ou de mais um pronome definido. Então, quando nós temos aqui, ó, a aula foi ministrada por quem a preparou, ó, preposição por mais pronome quem, indefinido, a preparou. Então, tudo isso funciona como oração subordinada substantiva agente da passiva. O político estava rodeado de quem admirava sua honestidade. Então, ó, de quem? Preposição de mais pronome indefinido. E aí nós formamos uma agente da passiva. Assim como nos exemplos anteriores. Voltando, ó. O carro foi comprado por quem pagou mais. Aqui, ó. O show foi vaiado por quantos o viram. Então, por quem? Preposição por mais pronome indefinido. Preposição por mais pronome indefinido. Usamos o quem e nessa aqui usamos o quanto. Então, só para relembrar, essa oração é sempre justaposta e será formada pela preposição por e de mais pronome indefinido. E nessas orações nós não temos conjunção integrante, por via de regra. E aqui nós temos outros exemplos, olha, com o pronome quem e o quantos. O quadro foi comprado por quem o fez. A obra foi apreciada por quantos a viram. O presente será dado por quem o comprou. O espetáculo foi apreciado por quantos o assistiram. O trabalho foi escrito por quem entende do assunto. As ordens são dadas por quem tem autoridade. Então vocês podem reparar que todas essas orações que não estão sublinhadas são orações principais. O quadro foi comprado, a obra foi apreciada, o presente será dado, o espetáculo foi apreciado, o trabalho foi escrito, as ordens são dadas. E essas orações sublinhadas são sempre as orações subordinadas substantivas agente da passiva. O quadro foi comprado por quem o fez. Quem o fez, agente da passiva. A obra foi apreciada por quantos a viram. O presente será dado por quem o comprou. O espetáculo foi apreciado por quantos o assistiram. O trabalho foi escrito por quem entende do assunto. As ordens são dadas por quem tem autoridade. Então, esses aqui são exemplos de orações subordinadas substantivas, agente da passiva. Nos textos vemos essas orações com mais frequência do que na língua falada, por exemplo. Aqui nós já temos as orações reduzidas, ou seja, a gente não desenvolve a oração, a gente troca essas orações por verbos no infinitivo, gerúndio, particípio. Então, como que elas são formadas? As orações reduzidas são orações introduzidas por formas nominais dos verbos. Infinitivo, que termina em R, gerúndio, que termina em NDO, ou no particípio, que termina em DO, DA, TO, TA. E que não são acompanhadas por conjunção ou pronome relativo. Por que conjunção ou pronome relativo? Porque nós temos orações reduzidas dos três tipos de orações. Orações subordinadas substantivas, reduzidas, orações subordinadas adjetivas reduzidas e orações subordinadas adverbiais reduzidas, que consequentemente veremos nas próximas aulas. E aqui nós temos três exemplos, uma reduzida de infinitivo, uma reduzida de gerúndio e uma reduzida de particípio. Então aqui, ó, é provável ele atrasar o treino. Então nós temos uma oração subordinada. A gente desenvolvendo, como é que fica? É provável que ele atrase, ó, o treino. Então, ela foi reduzida. Mesmo atrasando o treino, ele disse que viria. Aqui, como é que a gente desenvolve? Mesmo que ele atrase o treino, disse que viria. Ou, mesmo que o treino seja atrasado, ele disse que viria. E de particípio, mesmo atrasado, ele disse que viria ao treino. Podemos botar assim, ó. Mesmo que esteja atrasado, ele disse que viria ao treino. Ou, embora estivesse atrasado, ele disse que viria ao treino. Então, a gente pegou e reduziu três orações. Uma de forma
da forma com o verbo no infinitivo, outra com o verbo no gerúndio e outra com o verbo no particípio. E aqui a gente tem, ó, partindo de um princípio bem simples, eis que alguns exemplos a seguir proporcionarão a você os subsídios necessários ao perfeito entendimento acerca do assunto em discussão. Vamos observar esse exemplo. A garota afirmou que precisava de ajuda. Temos aqui duas orações. A primeira, principal, a garota afirmou. A segunda é classificada como objetiva, subordinada substantiva, objetiva direta, que precisa de ajuda. Então, vamos lembrar, ó, a garota afirmou que precisava de ajuda. Atendo-nos a uma análise de ambas, constatamos dois aspectos elementares. A segunda oração, a subordinada, se inicia por uma conjunção integrante, que no caso é representado pelo que. Vamos voltar? A garota afirmou que, conjunção integrante, precisava de ajuda. O verbo, no caso precisar, se expressa de forma flexionada, precisava. Dessa forma, dizemos que todo enunciado linguístico ou oração por completo se constitui de uma oração subordinada substantiva desenvolvida. Vamos analisar a mesma oração, só que escrita de outra forma. A garota afirmou precisar de ajuda. A primeira oração continua a mesma coisa. Vamos voltar. Ó, a garota afirmou que precisava de ajuda. A garota afirmou precisar de ajuda. Reparem que a oração principal permaneceu idêntica, com a mesma formação. No quesito classificação, a oração em nada mudou, porque quem afirma, afirma alguma coisa. Então, que precisava de ajuda é objetiva direta. Precisar de ajuda é objetiva direta também. A única diferença é que aqui ela não foi desenvolvida. A garota afirmou que precisava de ajuda. A gente simplesmente reduziu e fizemos uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Por quê? A gente tira a preposição, tira a flexão do verbo e coloca esse verbo no infinitivo, tá? Portanto, as orações subordinadas desenvolvidas e reduzidas se fazem presente em todas as subordinadas, sejam elas substantivas, adjetivas ou adverbiais. Assim, diante de tal aspecto, vejamos cada uma delas de modo a ampliar os conhecimentos no que tange às características que as demarcam. A professora disse que precisava de ajuda. Temos duas orações, voltando. Uma constituída de oração principal, que é a professora disse, e outra que se define pela oração subordinada substantiva objetiva direta, que precisava de ajuda, porque a gente tem que lembrar que o verbo dizer é transitivo direto. Quem diz, diz alguma coisa. Então, a professora disse que precisava de ajuda. Então, em face desses pressupostos, há a presença da conjunção integrante, que é a conjunção que. Afirmamos, então, que isso é uma oração subordinada substantiva desenvolvida. Agora, vendo de outra forma, a professora afirmou precisar de ajuda. A gente não tem mais a forma desenvolvida, porque nós tiramos a flexão verbal, tiramos a conjunção integrante e usamos um verbo, que é o verbo precisar, na forma do infinitivo, tá bom? Como a gente pode reconhecer? A forma mais fácil de reconhecer uma oração reduzida é pelo seu desenvolvimento. Introduz-se na frase uma conjunção ou um pronome adequado ao sentido da frase e substitui-se o verbo na forma nominal por um verbo em tempo verbal do modo indicativo ou do subjuntivo, acompanhando sempre a oração principal. As orações reduzidas mantêm as mesmas características sintáticas das orações desenvolvidas. Podem também possibilitar mais do que uma forma de desenvolvimento. Então, aqui nós temos uma observação. As orações subordinadas substantivas são reduzidas de infinitivo, tá? Então, fica muito mais fácil. Aqui nós temos, ó, reduzidas de infinitivo. No infinitivo impessoal, os verbos da primeira conjugação, terminados em AR, eu acrescentei aqui o Rzinho, porque se trata do infinitivo, então o A é a vogal temática de primeira conjugação, e o R é em forma no infinitivo. Os da segunda conjugação terminam em ER, por estarem no infinitivo, e os da terceira conjugação terminam em IR. Tá? Nas orações reduzidas, os tempos verbais podem aparecer também no infinitivo impessoal, no infinitivo pessoal.
sendo flexionados em número e pessoa. E aqui, ó, as orações reduzidas de infinitivo podem ser ou não iniciadas por uma preposição. E aí nós temos essa caracterização aqui, ó. A forma desenvolvida é iniciada por conjunção, integrante, que ou ser, por serem substantivos, e tem um verbo flexionado. E a forma reduzida, sem conjunção, tem um verbo expresso no infinitivo. Aqui nós temos a subjetiva. Reduzida é essencial comparecer ao evento, e a desenvolvida é essencial que você compareça ao evento. A reduzida, no segundo exemplo, é considerável beber muita água, e a desenvolvida é recomendável que todos bebamos muita água. Então, colocamos aqui, ó, a forma reduzida e a forma desenvolvida. As objetivas diretas, como nesses exemplos. Os alunos não sabiam ser dia de prova. Os alunos não sabiam que era dia de prova. Desejo convidar a vizinha para jantar. Desejo que a vizinha venha jantar. As indiretas. O médico insistiu em fazermos uma dieta. O médico insistiu em que nós fizéssemos uma dieta. Vocês podem reparar que as objetivas indiretas, elas mantêm a preposição, porque o verbo transitivo direto é um verbo que pede preposição. Dar à família mais notícias é sempre a pior parte. A pior parte é que dou as más notícias à família. Os completivos nominais. Eu tenho esperança de conseguirem um emprego. Eu tenho esperança de que consigam um emprego. Tenho esperança de tirarem boas notas. Tenho esperança de que tirem boas notas. Perdão. Aqui nós temos as predicativas. O melhor é ser feliz sempre. O melhor é que eu seja sempre feliz. O meu sonho é viajar pelo mundo. O meu sonho é que eu viaje pelo mundo. E a última, que são as apositivas, também podemos reduzi-las. Apenas quero uma coisa, encontrar o meu próprio caminho. Apenas quero uma coisa, que eu encontre o meu próprio caminho. Vocês podem reparar que na reduzida usamos o verbo no infinitivo, enquanto que na desenvolvida usamos a conjunção integrante. Deu a seguinte ordem: fazer o dever de casa. Deu a seguinte ordem: que eu faço o dever de casa. Então essas são as orações subordinadas substantivas reduzidas de infinitivo. As orações subordinadas substantivas agentes da passiva não possuem forma reduzida, tá bom? Então, até a próxima.